Fora da Caixa, essa é a nova série que a gente está começando aqui na Life. Fora da Caixa, vivendo a vida nova que Deus tem para você. Você já deve ter visto lá no grupo do WhatsApp que a gente mandou, na rede social, explicando um pouquinho qual que é a ideia dessa série. O que é o viver dentro da caixa? O que é viver na caixa? Viver na caixa é viver limitado pelos problemas, pelas dificuldades, pelos mesmos erros, pelos vícios, pelas desilusões de sempre, sem nenhuma mudança, sem nenhuma expectativa. Mas a gente sabe que Jesus, que Deus nos convida para a gente ter uma vida diferente, para a gente ter uma vida nova, uma vida fora da caixa. Então, se a gente quer ter uma vida nova, uma vida fora da caixa, a gente precisa mudar a nossa cabeça, primeiramente, e depois mudar as nossas atitudes. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa série que a gente está começando hoje. Que você possa abrir o seu coração e que, em nome de Jesus, Deus possa falar com você. E tem uma palavra que eu gosto muito, que é mudar. Mudar é uma palavra importante, né, gente? Além de importante, é algo necessário na nossa vida. É a mudança que nos mantém vivos. É a mudança que nos mantém vivos. Você já pegou fotos antigas sua? Aí quando você olha, você fala assim, rapaz, o tempo fez bem para mim, hein? Que mudança, né? Eu estava vendo umas fotos minhas de adolescente lá. Meu Deus do céu, judiado o menino, hein? Não que esteja bom hoje, mas melhorou um pouco. A Karina fez um bom trabalho. Né? Eu acho que você já viu isso também, né? Você pega a foto antiga e fala assim, rapaz, que mudança, graças a Deus, né? Que bom. Mas a gente está sempre mudando alguma coisa na nossa vida, né? A gente muda o jeito de cortar o cabelo, o jeito de fazer a barba, as mulheres mudam a cor do cabelo, a roupa, a forma de arrumar a casa. Hoje mesmo a gente fez uma mudancinha lá em casa, mudou umas coisas diferentes. A série da Netflix, você está maratonando uma e acaba, vai mudar para outra. Né? Essas mudanças são mudanças simples na nossa vida, mudanças corriqueiras que não trazem tanto impacto no nosso dia a dia, tanto impacto na nossa vida. Mas tem mudanças mais importantes, com maior impacto, mais relevantes, que mexem com a gente ou com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que a gente ama, que a gente tem mais dificuldade de fazer, que a gente tem mais dificuldade de mudar. Por exemplo, hábitos alimentares. Às vezes eu vou começar uma dieta, vou cortar doce. Queria ser igual ao Natal, um cara que não come doce. Difícil, não consigo, é complicado, né? Exercício físico, vou começar a fazer exercício tantas vezes por semana. Aí você começa ali, daqui a pouco você já desanimou, já parou. Né? Desperdício de tempo. Você se pega desperdiçando muito tempo em rede social, em televisão, em qualquer outra coisa, e fala, não, eu vou mudar, eu vou melhorar isso. Só que passa um tempo, você olha para você e você está cometendo os mesmos erros, desperdiçando o tempo do mesmo jeito. Né? A forma como a gente se relaciona com a nossa família, a gente dá umas mancadas às vezes e fala assim, não, eu vou mudar, não vou falar mais assim com a minha esposa, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe. Só que daqui a pouco você se vê fazendo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Ou o tipo de trabalho que a gente faz, as dores emocionais que nos acompanham, os pecados que a gente comete, que a gente quer tanto mudar, mas daqui a pouco a gente está cometendo o mesmo pecado. A profundidade do nosso relacionamento com Deus, que a gente fala, não, quero ser mais próximo de Deus, eu vou mudar, eu vou me aprofundar mais no meu relacionamento com Deus. E passa um tempo, você até começa a orar mais, ler mais a Bíblia, mas daqui a pouco você voltou ao que era antes. Então eu pergunto, gente, por que mudar essas coisas é tão difícil? Por que fazer mudanças na nossa vida é algo tão difícil? A psicologia explica um pouco isso. A questão é que a gente acaba ficando condicionado a um padrão, que é a questão da caixa, é como se fosse uma caixa, um padrão de comportamento, onde eu sempre vou fazendo as mesmas coisas. Porque o nosso inconsciente, ele procura fazer o quê? Ele procura automatizar tudo que a gente faz, para que a gente gaste menos energia. Então, se eu vou fazer alguma coisa, o meu inconsciente vai gravando, minha mente vai gravando aquilo, e depois aquilo acaba entrando no piloto automático. Mais ou menos igual a dirigir, né? Dirigir você começa tenso, cheio de dificuldades, depois, com o tempo, aquilo você já faz de forma automática. Digitar no computador, né? Quando você está começando a mexer em computador, você fica lá, o pessoal chama de catamilho, né? Com esses 2 dedinhos aqui assim, né? Daqui a pouco você já está digitando tranquilo, porque a prática, a repetição
te condicionou a ter aquele comportamento de uma maneira mais fácil. Só que surge, então, no nosso inconsciente, esses comportamentos automatizados. Só que isso nos leva a repetir comportamentos de forma automática e a gente acaba nem percebendo essa repetição. Então, assim como eu aprendo coisas positivas e acabo repetindo sem perceber, o mesmo acontece com coisas negativas, com comportamentos que eu sei que são ruins para a minha vida, comportamentos que eu sei que me destroem, comportamentos que eu sei que não são da vontade de Deus para mim, mas que, infelizmente, eu acabo repetindo. Então, a caixa que a gente está falando aqui nessa noite, nessa série, é esse padrão de comportamento no qual a gente vive, que tem um montão de comportamento que te incomoda, mas que invariavelmente você repete. Você vive repetindo. Por exemplo, tem um aqui que é bem complicado, que eu considero talvez o pior de todos. Esse daí. Complicado, né? O cara apanha, o cara perde, freguês dos outros times, mas não larga a mão de ser São Paulino, continua sendo São Paulino. Brincadeira, viu, gente? Mas falando sério, relacionamentos destrutivos. Quantos relacionamentos a gente se envolve, muitas das vezes, sejam eles amorosos ou de amizade, que sempre terminam mal, com pessoas que te ferem, pessoas que te machucam, ou pode ser que você esteja em um relacionamento que está te machucando há muito tempo, mas você continua insistindo naquilo, continua dentro daquela caixa. Outro comportamento ruim que a gente repete, o jeito de ser. Pessoas que estão sempre estressadas, não têm paciência com ninguém, trata todo mundo de forma grosseira, mas quer que todos sejam tolerantes com elas. E a pessoa fala, não, mas eu sou assim, eu sou desse jeito. E fica sempre repetindo o mesmo comportamento, sempre do mesmo jeito. E isso faz com que as pessoas vão se afastando dela. Os vícios, bebida, cigarro, drogas ilícitas, comida, né? Vício em comida também tem, em jogos, em celular, em pornografia. São hábitos destrutivos que você sabe que é ruim para a sua vida, que em vários momentos você fala assim, eu vou parar com isso, eu vou parar com isso. Mas passa um tempo e você está fazendo aquilo de novo, você voltou naquele vício, você volta para aquele ciclo novamente. A perda de tempo, aquelas situações do dia a dia que roubam o nosso tempo, que roubam a nossa vida. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que tempo, existe essa frase, tempo é dinheiro, né? Tempo não é dinheiro, gente, tempo é vida. Quando eu estou desperdiçando tempo, eu estou desperdiçando a minha vida. São minutos ali, horas preciosas da minha vida que eu joguei no lixo, com coisas que vão me levar a lugar nenhum. E muitas das vezes a gente fala, né, não, eu vou mudar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me organizar para poder estudar algum assunto interessante, vou assistir um vídeo inspirador. Aí, na hora que você vê, você está 2 horas lá no Facebook dando risada com pegadinha do João Kleber. Né? E passou o tempo da sua vida. E você repete. E aí, quando a gente se dá conta, a gente está caindo nos mesmos erros. E 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 você está preso, então, numa repetição. Num ciclo de repetição. Foi isso que eu acabei de fazer aqui. Os mesmos erros. Os mesmos erros, os mesmos erros, uma repetição. Por fora, até parece que você está bem, né? Essa figura eu achei muito interessante, está sorrindo, está feliz, mas você sabe que dentro de que caixa que você está? Quais comportamentos ruins, destrutivos, que estão te levando para longe de Deus, para longe da vontade de Deus para a sua vida? E tem uma frase aqui do Albert Einstein que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que diz assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu vivo dentro da caixa, repetindo os mesmos erros, os mesmos comportamentos ruins, só que eu espero que as coisas mudem. Não tem a lei da física de ação e reação? O que as pessoas fazem? Não, eu quero a reação, depois eu tenho a ação. Não existe isso. É ação, depois vem reação. Não tem como eu querer que minha vida seja diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, sem buscar uma mudança em mim. Ou seja, dentro dessa caixa.
E o problema de nós cristãos, a gente tem um agravante. O cristão ele ainda joga parte dessa culpa para Deus, né? Fala assim, não, mas a hora de Deus vai chegar. A hora que for, quando for a vontade de Deus, isso vai acontecer, isso vai mudar. Gente, tem coisa que não é Deus que vai fazer, tem coisa que sou eu e você. O que é para mim e para você fazer, Deus não vai fazer. Você que tem que fazer. Então a gente não pode jogar a responsabilidade das mudanças que precisam ser feitas na nossa vida nas costas de Deus ou nas costas dos nossos familiares ou nas costas do meu cônjuge, dos meus filhos, de nenhuma pessoa, do meu chefe na empresa. Não. A mudança ela tem que vir de mim. Eu tenho que buscar a orientação de Deus para que a mudança parta de mim, para que essa ação de mudança que eu vou fazer gere uma reação diferente na minha vida. Então, o convite de Jesus para nós é que a gente viva uma vida fora dessa caixa, ou seja, fora desse padrão de repetição negativo, de comportamentos negativos. E esse versículo de João 8,36, ele é lindo, que fala assim, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vocês de fato serão livres. Então, se Jesus entra na nossa vida e Ele nos liberta, a gente é livre, seja de qualquer comportamento ruim, repetitivo e destrutivo que a gente tenha. Porque Jesus veio, gente, para que a gente viva uma vida diferente. Jesus veio não para que a gente continue repetindo os mesmos erros, os mesmos comportamentos, mas para que a gente viva uma vida de liberdade. Jesus veio para transformar a nossa vida. Você lendo a palavra de Deus, você não encontra uma pessoa que se encontrou com Jesus, que teve um contato com Jesus e saiu da mesma forma. Todas as pessoas que tiveram em contato com Jesus foram mudadas. Talvez não da maneira como Jesus queria, mas elas foram mudadas. Por que eu estou falando isso? Estou dando o exemplo daquele jovem rico. Um cara que chegou para Jesus e falou, Senhor, o que eu preciso para receber a vida eterna? Jesus falou assim, vai lá e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por quê? Porque Jesus sabia que o coração dele estava nas riquezas que ele tinha. É que aquele cara fez? Ele não teve coragem de fazer isso. Ele pegou, saiu triste. Saiu triste. Ele não foi mudado por Jesus? Ele foi, porque ele saiu dali triste. Ou seja, Jesus tocou na vida dele. Só que a mudança dependeria dele. Jesus pode estar tocando na sua vida, pode estar tocando na minha vida, só que tem a nossa parte, a gente tem que deixar algumas coisas. O tesouro daquele cara, o coração dele estava nas riquezas. O meu tesouro está onde? O seu está onde? Que coisas que a gente não tem deixado por Jesus? Tem gente que tem medo de seguir a Jesus e fala assim, não, mas seguir Jesus eu tenho que deixar um montão de coisas. Depende. Tem um montão de coisas que você acha que teria que deixar, que às vezes nem tem. Porque você está pensando com uma mente religiosa. Agora, pensando uma mente como um cristão, como um discípulo de Jesus, são mudanças que ele vai fazendo dia a dia na sua vida. Que ele vai te transformando, que ele vai te mudando. Mas para você sair da caixa, então, para você viver essa vida diferente, o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? A gente precisa mudar a nossa visão de mundo. É como se realmente tivesse uma caixa aqui na minha cabeça e eu só enxergasse a vida dentro daquela caixa. Eu preciso tirar essa caixa e entender que existe uma vida diferente. Que existe uma vida nova. Que existe uma vida além daquilo que eu entendo por vida. Existe um outro mundo. Existe um jeito diferente de ser. Existe um jeito diferente de pensar, de olhar, de conviver com os outros, de agir. Mas como que eu faço isso? Como que eu mudo a minha visão? E a palavra de Deus vai nos mostrar como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, a gente deve olhar para o alto. Olhe para o alto. Colossenses 3, 1 e 2 fala assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, se você quer mudar a sua visão de mundo, se você quer sair da caixa, daquele padrão repetitivo, destrutivo, primeira coisa, para de olhar para o que você já vem olhando. Olhe para o alto. O que significa olhar para o alto?
esse versículo vai dar algumas informações para a gente. Primeiro, nós fomos ressuscitados com Jesus, ou seja, o que é ser ressuscitado? Não é voltar para uma vida, uma nova vida, não é nascer de novo. Você nasceu de novo, você que já teve um encontro com Jesus, você já foi chamado para uma vida nova com Deus, com Jesus Cristo. Segundo, coloque os seus interesses nas coisas que são do céu. Interesse, gente, é aquilo que a gente considera útil, aquilo que a gente considera relevante, aquilo que a gente considera importante. Então, colocar os meus interesses nas coisas do céu é eu considerar as coisas de Deus, o meu relacionamento com Deus, como algo muito importante ou a coisa mais importante da minha vida. Coloque o seu foco, a sua energia em Deus, na forma como você se relaciona com Deus. Depois, ele fala, pensem nas coisas lá do alto. Enquanto você está olhando para dentro da caixa, você vai pensar sempre da mesma forma. E você vai achar que aquela é a única forma de pensar. Só que é aquele ciclo repetitivo de destruição. Mas quando você coloca o seu interesse em Deus, coloca a sua visão no alto, no que Deus tem para você, você começa a pensar nas coisas de Deus e sua mente começa a mudar. Você começa a ver as coisas de uma outra forma. Você começa a pensar na forma que Deus quer, na forma que Deus tem para a sua vida. Então, primeira coisa, olhe para o alto. Segundo, olhe para a base, não é olhar para dentro da caixa. Você sair da caixa e olhar onde você está baseado. O que nos diz Colossenses 2, 6 e 7? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Onde que você tem baseado a sua vida? Em quem você tem baseado a sua vida? Porque a gente sempre baseia a nossa vida em alguém também. Seja na gente mesmo, seja numa pessoa que a gente ama muito, que é muito próxima da gente, seja na nossa família, seja num líder religioso. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Você tem vivido unido com quem? Quem que tem te influenciado? Tem sido Jesus ou tem sido outra pessoa? E ele usa um termo aqui também que eu achei muito interessante, enraizados nele. Enraizado. Qual que é a função de uma raiz, gente? O que a raiz faz? Ela sustenta a planta e ela retira do solo água e nutrientes que vai nutrir toda a planta, não é isso? Então, o que significa estar enraizado em Jesus? É eu absorver de Jesus, primeiro eu estar firme nele, depois eu absorver de Jesus todos os nutrientes, tudo que eu preciso para sustentar a minha vida. E às vezes eu estou enraizado no pecado, eu estou enraizado em coisas ruins, em pessoas ruins, nas quais eu estou só sugando coisas ruins para a minha vida. Ao invés de eu estar sugando energia, ao invés de eu estar sugando os nutrientes espirituais que Jesus pode me dar para uma vida nova, eu estou enraizado em pessoas que me trazem coisas ruins, tóxicas. Então, onde que você está enraizado? Você estando enraizado em Jesus, você receberá os melhores nutrientes, que vão fazer com que os seus comportamentos mudem, que vão fazer de você uma pessoa mais forte, com uma saúde espiritual forte, uma saúde emocional, uma saúde física, inclusive. E terceiro que ele fala é construa a sua vida sobre Ele. Construir a vida sobre Jesus é construir a vida sobre os seus ensinos. Lembram lá daquela parábola que Jesus fala do cara que construiu a casa sobre a areia e casa sobre a rocha? Construir a casa sobre a areia e sobre a rocha não é construir sobre Jesus, é sobre os ensinos dele. Porque tem muita gente que ouve os ensinos de Jesus, o ensino entra no ouvido e sai pelo outro. Ou seja, não adianta nada. O que adianta é eu entender o que Jesus tem para a minha vida e, a partir desse entendimento, eu construir a minha vida. Ou reconstruir a minha vida. Se eu já construí a minha vida até agora, longe de Jesus, sem a influência dele, não estando enraizado nele, baseado nele, eu posso construir tudo de novo. Isso que é a maravilha do Evangelho. O Evangelho não fala assim, se você já errou até aqui, então para você não tem jeito. Porque senão nenhum de nós aqui teria chance. Nenhum de nós teria jeito. Mas o que o Evangelho fala é o quê? Você tem uma chance de começar de novo. Jesus te chamou para uma vida nova.
Então, construa a sua vida sobre Jesus, não sobre as suas próprias opiniões, não sobre o seu jeito de ser, não sobre as opiniões dos outros, mas sobre Jesus. Então, primeiro, você tem que olhar para o alto, para as coisas do alto. Segundo, olhe para onde você está baseando a sua vida fora da caixa. E terceiro, olhe para frente. Filipenses 3, 13 e 14 vai falar: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Não olhar para trás, esquece a vida velha, esquece a vida dentro da caixa, esquece os erros que você cometeu, confesse os seus pecados, os seus erros a Deus, as suas pisadas de bola a Deus, e fala: Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou agora, você confessou sinceramente, com arrependimento, então Deus te perdoou, para de olhar para aquilo. Porque muitas das vezes Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa, aí a gente continua preso aos mesmos erros, ou nos culpando ou nos vitimizando por aqueles erros. Então para de se culpar e para de se vitimizar, esquece aquilo. Segundo, quando ele fala linha de chegada, quando alguém está correndo, o cara corre como? Correndo olhando para trás? Correndo olhando para o lado? Não, corre olhando para frente. Para o quê? Para o alvo que ele tem, para o objetivo, que é a linha de chegada. E o convite de Jesus para a gente é a mesma coisa. Você tem que olhar para frente, para a linha de chegada, para o prêmio que ele tem para você. E o que é esse prêmio? Ele mesmo fala: o prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou. Deus te chamou para uma vida nova, uma vida fora da caixa, uma vida sem aquele padrão de repetição negativo que te machuca, que te destrói, que destrói as pessoas que estão próximas a você. Deus te chamou para uma vida nova. Agora, você olhando para fora da caixa, você consegue ver um objetivo, você consegue ver essa linha de chegada, você consegue perceber que Deus tem uma vida nova para você, que Ele quer fazer tudo novo. Foi para essa vida nova que Jesus te chamou. Foi para essa vida nova que Ele morreu numa cruz. Uma vida eterna que não vai começar só lá no céu. Uma vida eterna que começa aqui. Jesus quer que a sua vida seja diferente aqui. Jesus não quer que você viva aqui de qualquer jeito esperando um dia ir para o céu. Não, Ele quer que você desfrute da presença dEle aqui. E quando nós chegarmos lá e nos encontrarmos com Ele, aí vai ser a plenitude de tudo. Mas aqui tem que começar uma vida diferente. Então, olhe para frente. Olhe para frente. Se você quer sair da caixa, olhe para frente. Então, para fechar, de forma prática, o que você deve fazer? Relembrando, não se satisfaça com a vida na caixa. A vida na caixa ela é ruim. Tenho certeza que enquanto eu fui falando, que você foi lembrando de situações na sua vida, que são essas coisas que você repete, que são ruins para você. Só que a gente acaba se acostumando com aquilo. Tá bom, tem gente que é pior do que eu, tem gente que faz coisa pior do que eu, tem gente que tem relacionamentos pior do que eu, tem gente que tem menos, nem vai na igreja, eu ainda vou de vez em quando. E a gente começa a se comparar com outros, com pessoas que são piores que a gente. Isso é ruim, não é isso que Deus quer. Não se satisfaça com essa vida na caixa, não se satisfaça com essa vida de mediocridade, na média. Depois, peça a Deus que te mostre o que precisa mudar. Se você ainda não sabe o que precisa mudar, peça a Ele que te mostre: Senhor, o que eu preciso mudar? Que padrões eu tenho repetido de comportamento que tem me destruído, que tem feito mal para mim? Me mostra o que eu preciso mudar. Depois, mude o seu olhar. Para de olhar só para dentro da caixa. Para de olhar para aquilo que você já vem olhando. Para de cometer os mesmos erros. Depois, olhe para o alto. Põe os seus interesses nas coisas de Deus. Busque um relacionamento com Ele. Depois, se baseie em Jesus. Baseie sua vida em Jesus. Se você tem baseado a sua vida em qualquer outra coisa até hoje, mude. Comece a entender os ensinamentos de Jesus. Como Jesus quer que você viva na sua família, no seu relacionamento amoroso, no seu trabalho, na sua comunidade, em qualquer outra situação. Como que Jesus quer que você viva o seu relacionamento com Deus e baseie a sua vida nesses ensinos. E por último, não olhe mais para trás. Não olhe mais para dentro da caixa. Faz como essa moça aí, ó. Pega essa caixa e joga no lixo. Não fica mais repetindo a mesma coisa.
Não olhe mais para trás, não olhe mais para os seus erros. Olhe para frente. Olhe para essa vida nova que Jesus quer te dar. Uma vida diferente. Uma vida fora da caixa. Uma vida com novo sentido, com novo propósito, com novo significado. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Você tem vivido dentro de alguma caixa? Existe algum comportamento que você tem repetido, que você sabe que tem te destruído, que tem feito mal para você? Ou se você não sabe, fala com Deus agora, pede para Ele te mostrar. Em primeiro lugar, peça perdão a Ele, confesse. Fala, Senhor, Tu sabes que eu venho repetidamente fazendo isso, falando isso, fazendo aquilo. Dentro dessa caixa miserável que me prende, que já se tornou um ciclo e um vício de repetição. Mas eu entendi hoje, Pai, que eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que botar os meus interesses nas coisas do Senhor, no meu relacionamento contigo, que eu tenho que me basear em Jesus e que eu tenho que olhar para frente, para essa vida nova que o Senhor tem para mim. Então fala isso agora com Ele, abre o seu coração, fala do seu jeito, fala com as suas palavras. Mas que no nome de Jesus, a partir de hoje, você comece já a sair da caixa, comece a abandonar a caixa. Não olhe mais para a caixa. Não olhe mais para as coisas que estão lá dentro. Olha que der vontade de voltar para lá. Lembre que Jesus tem uma vida nova. Olha para frente. Experimenta algo novo. Não fique esperando a reação acontecer para depois você agir. Não. Primeiro tome a sua ação. E depois tenha certeza que Deus vai agir, que as coisas vão acontecer. Fale com Deus agora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus das segundas, terceiras, quartas, quintas, 20ª chances, Pai. Muito obrigado, porque contigo a gente tem sempre mais uma oportunidade de mudar. Muito obrigado, porque contigo a gente pode começar tudo de novo, a qualquer momento. O Senhor sabe, Deus, que a gente vive num mundo ruim, num mundo difícil, mundo onde a gente é bombardeado por informações, por estímulos negativos, por pessoas que tentam muitas das vezes nos afastar do Senhor. Mas Deus, no nome de Jesus, eu tenho certeza, Pai, que assim como o Senhor falou comigo enquanto eu estive preparando essa reflexão, que a Tua palavra possa ter falado nos corações de várias pessoas aqui nessa noite, Deus. E que essa palavra, Deus, ela gere mudança, gere transformação, Pai. No nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui que vive num ciclo vicioso de repetição, Pai, de cometer o mesmo pecado, o mesmo erro, de passar pelos mesmos problemas e que ela precisa mudar algo, Deus, no nome de Jesus, ajude, Senhor, essa pessoa a mudar nessa noite, Pai. Ajude, Pai, a olhar para o alto, olhar para frente, olhar para fora da caixa, se basear em Jesus e experimentar essa vida nova que o Senhor tem para nós, Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder. Nós cantamos aqui que nós somos do Senhor, Pai. Então nós queremos viver uma vida diferente contigo, Deus. Nos ajude, Pai, que essa semana possa ser uma semana diferente. Que essa semana, Deus, possa ser uma semana de mudança nas nossas vidas, Pai. É no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso amigo Jesus que nós pedimos isso. Amém, queridos? Glórias a Deus.